Existem pessoas que conseguem esconder uma vida inteira atrás de um sorriso. Durante meses, ninguém desconfiou de absolutamente nada, mas bastou um único acontecimento para que uma investigação aparentemente simples começasse a revelar uma sequência de mentiras, relacionamentos secretos e decisões que desafiaram até os investigadores mais experientes. E quanto mais eles procuravam, mais percebiam que quase tudo era exatamente o oposto do que parecia. O que aparentava ser apenas uma tragédia acabou se transformando em um dos casos criminais mais surpreendentes dos últimos anos. E a história completa é muito mais perturbadora do que você pode imaginar. Olá, pessoal! No caso de hoje, vamos conhecer uma história muito louca, em uma trama bizarra, em um jogo de xadrez onde ninguém sai vencedor. Mas antes de mais nada, por favor, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, ativa tudo que tem para ativar, porque aqui tem 2 vídeos longos por semana e tem vídeo curto todos os dias para vocês. Eu sou a Fabi Medeiros e esse é o vídeo de hoje. O caso de hoje se passou na cidade de Valência, na Espanha. Tudo começou no dia 16 de agosto de 2017, quando um corpo é descoberto na garagem de um edifício particular. Bom, ali na cena do crime tinha muito sangue na traseira, na lateral do carro, no chão e também uma das janelas traseiras do veículo estava quebrada. O corpo, estava ali jogado no chão, aparentemente com várias facadas. A faca utilizada não parecia ser uma faca profissional, parecia ser uma faca dessas facas grandes de cozinha. Os investigadores também perceberam que aquilo ali, por mais que sugestionasse um latrocínio, não era, porque a cena estava muito bagunçada, estava tudo muito, uma lambança. E quem quer chegar para roubar, não faz isso. A pessoa chega, rouba e pega o que tem que pegar e vai embora. Às vezes, se precisar ali, ela, dá uma facada, mas não faz aquela lamaçal todo que fez ali naquela cena do crime. Então, para os investigadores, aquilo ali não tinha sido um latrocínio, tinha sido realmente um assassinato. Foi descoberto que o nome da vítima era Antônio Navarro Sedã, um engenheiro civil de 36 anos, descrito como trabalhador, gentil e muito querido por todos ao seu redor. Mais cedo naquele dia, uma mulher tinha procurado a polícia falando que ela não estava conseguindo falar com o marido dela desde cedo e que ela estava muito preocupada. A polícia então informou sobre o corpo no estacionamento, encontrado lá na garagem, e ela então reconheceu que ali era exatamente o lugar onde o marido dela também estacionava o carro dele. Porque parece que essa garagem não era um edifício onde as pessoas moravam. Era só um lugar, que, igual essas garagens que você aluga para guardar o carro durante a noite ou quando você vai viajar, enfim. Você tem ali uma vaga que você paga mensalmente, mas você não mora necessariamente naquele edifício. Então ele guardava o carro naquela garagem. E aí, quando ela ficou sabendo da vaga, do corpo, a polícia perguntou qual era o nome do marido dela. Ela falou Antônio Navarro. Então ali ela ficou sabendo que o esposo dela estava morto. Bom, eles eram casados há quase 1 ano. Maria Jesus Moreno Cantó nasceu na cidade de Novelda, uma cidade pequena na Espanha, e ela cresceu em uma família extremamente privilegiada. A família dela sempre teve dinheiro, ela estudava em um colégio de freiras. A família dela, eles eram cristãos muito fervorosos, desses assim, até chegava a ser neurótico mesmo, com religião, com todas essas questões cristãs. Então, eles tinham regras muito rígidas, eles não deixavam os filhos soltos, era a Marie e um irmão, e eles tinham horário, eles tinham... Para mim, eu vejo como normal, assim, mas enfim, parece que lá na Espanha a coisa é mais livre. Até onde eu pesquisei, até onde eu sei, a vida noturna para o jovem lá começa muito, muito cedo. Com 12, 13, 14 anos, eles já estão indo para balada e chegando assim de madrugada em casa. E os pais dela não eram assim. Então ela se sentia extremamente presa, ela queria liberdade. Quando o irmão dela foi fazer faculdade de arquitetura, ele estava fazendo algumas disciplinas também junto com
o curso de engenharia. E o Antônio Navarro, ele fazia engenharia, ele estava cursando engenharia. Então, em algum momento, eles começaram a participar dos mesmos grupos de estudos, por conta, né, dessas disciplinas em comum. E aí foi aí que a Marie acabou conhecendo o Antônio. Em um desses grupos de estudo na casa dela, por conta do irmão, ela acabou trocando olhares, né, com o Antônio, ele também gostou dela, e ali eles começaram a conversar, conversa vai, conversa vem, e eles iniciaram um relacionamento. O Antônio nunca tinha se relacionado antes, foi o primeiro relacionamento dele, ele estava com 30 anos na época e a Marie com 21, então tinha aí essa pequena diferença de idade. A Marie, quando ela conheceu o Antônio, ela já namorava há 2 anos com outro cara, então ela estava traindo esse namorado dela com o Antônio. Aí o namorado descobriu, eles terminaram, acabaram terminando, e aí ela já emendou um relacionamento com o Antônio e começou a namorar o Antônio também. Um tempo depois, namorando o Antônio, ele descobriu que ele estava sendo traído. Ela estava traindo o Antônio com outro cara. E aí o Antônio ficou muito chateado. Eles, nessa época, o negócio já estava tão avançado que eles já estavam assim, até com o casamento marcado, né? Ela já estava noiva dele, mas ele resolveu desmanchar tudo, ele falou que não queria casar com ela, e ela foi muito insistente, ela correu atrás dele, igual o cachorro atrás da linguiça, ela ficou louca, e aí ela fez de tudo para reatar com o Antônio, e ele acabou perdoando. Então, quando foi em setembro de 2016, os dois resolveram então se casar. Como quando ela traiu, a família dela ficou sabendo, a família dele também ficou sabendo. A família dela ficou muito decepcionada com ela, porque falou assim, que era inadmissível, pô, ela foi criada dentro dos preceitos ali da igreja, né, dentro de uma palavra, e como que ela tinha feito isso, eles ficaram muito envergonhados. A família do Antônio ficou muito revoltada, falou que ele não deveria aceitá-la de volta, não deveria casar com ela, mas como o Antônio perdoou, e acabou casando, então meio que todo mundo teve que, né, engolir ali seco e aceitar ela. E a família dela, por ele ter perdoado, meio que também, digamos, perdoou, né? Se o corno perdoou, então também vamos perdoar. Enfim, eles casaram e eles resolveram mudar de Novelda para evitar mesmo essa fofoca, esse burburinho que tem de cidade pequena, e eles se mudaram para Valência, também na Espanha. Só que a Marie casou realmente para se livrar do controle dos pais. Ela não amava o Antônio, ela só não queria mais ter a rédea dos pais ali ao redor dela. Nessa altura do campeonato, já tinha se passado, desde que eles começaram a namorar até casar, já tinha se passado 4 anos, porque ela estava com 21 quando eles começaram o namoro, e quando eles casaram ela já estava com 25. Então, querendo ou não, nesse tempo ela também, né, fez faculdade, ela começou a trabalhar como enfermeira, e ela trabalhava em 2 lugares. Ela trabalhava numa casa de repouso, né, cuidando assim de idosos, e ela trabalhava também no hospital, ela pegava plantões no hospital. E aí ela já achava que aquilo ali era um absurdo, porque assim, na cabeça dela, se ela tivesse casado bem, ela não teria que estar trabalhando em 2 empregos, porque o marido dela não iria nem permitir que isso acontecesse, né? Um bom marido, na cabeça dela, não deveria permitir que a mulher trabalhasse desse jeito. Então, ela já achava isso, assim, um absurdo, já não gostava. Na verdade, a Marie não gostava da vida de casada. Ela não suportava nada daquilo. Ela queria ir pra balada, ela estava mais preocupada com a noitada, com um tanto de cara que ela queria conhecer, beijar na boca. Ela não queria, sabe, ter que ficar vivendo o que para ela era uma vidinha muito sem graça. O Antônio, ele gostava, ele já estava com 36 anos, né? Ele 35 quando eles casaram. Então, ele gostava de fazer recepção em casa com os amigos, um jantarzinho, uma coisa mais nice. E ela detestava ficar fazendo sala para os amigos dele, ficar conversando de assuntos que ela não queria. Ela estava muito mais preocupada, né, tipo assim, se divertir e viver a vida. Então, assim, após casar, ela começou a mentir pro marido que ela ia para plantões, né, que ela estava trabalhando, mas na verdade ela estava indo era para balada. Então ela ia para balada com as amigas, conhecia um monte de cara, beijava um monte de gente, trocava telefone, aproveitava todas. E aí depois ela falava para essas amigas na balada que o Antônio tava enchendo o saco dela, que ele tava mandando mensagem sem parar, perguntando cadê ela, que ele era controlador. E aí ela falou, nossa, se eu não for para casa, ele vai desconfiar, tal. Então, assim, tudo ela criava uma história de que ele era extremamente controlador, que ela estava se sentindo super pressionada. E aí naquilo ali que ela contava para as amigas dela que ele estava
pressionando ela que ela tinha que ir embora. Dali ela saía da balada e ia para casa de um outro amante. Gente, ela tinha um monte de amante. Nessa história aqui, eu não vou nem falar os nomes, porque senão a gente vai acabar se embolando, porque era uma galera. Mas enfim, ela sempre fazia isso. Para um amante, ela contava que o marido tinha câncer em estado terminal e que ela estava ajudando, que ela estava muito atarefada com aquilo. Para outro, ela contava que, na verdade, o marido dela era muito abusivo, batia nela, humilhava ela. Então, assim, ela criava várias histórias paralelas nessa vida louca que ela ia levar. Até que um belo dia, o Antônio, ele acabou vendo no celular da Marie uma mensagem de um dos amantes. E aí, naquele momento, ele confrontou ela. Ela ficou muito nervosa. E ele falou, caramba, de novo não. Eu não vou aceitar outra traição. Bom, ele descobriu, né, que estava sendo traído de novo. Ele pediu que ela saísse de casa, falou que não iria ficar com ela, que para ele aquilo ali era o fim, porque ela não tinha jeito. Ela ficou transtornada, ela ficou sem saber o que fazer. Ela ligou para um dos amantes, né, e tentou meio que convencer ele ali se ele não fazia esse serviço de tirar a vida do marido dela. Ela não pedia assim diretamente, mas ela dava indícios, sabe? Tipo, se ele não existisse, minha vida seria tão maravilhosa. Sempre com essa história, né, tentando manipular a pessoa. Ele até falou com ela, olha, por que você não denuncia? Por que você não vai na delegacia? Eu te apoio, eu te ajudo, eu vou te dar toda a força que você precisar. Mas não, eu não vou fazer isso eu acho que não é o caminho. E aí, daquele dia em diante, ela já também cortou esse cara da vida dela, porque para ela tinha que, né, cumprir as funções que ela gostaria que cumprisse. Como ele não ia fazer isso, então ela já tinha que partir para a próxima. Bom, nesse momento, a Marie, ela começa, né, porque assim, na cabeça dela, só para ficar claro, gente, era melhor você ser viúvo do que você ser um divorciado. Porque para ela, a família dela jamais iria aceitar. Como que ela iria explicar para a família dela que o Antônio se divorciou dela porque ela traiu ele de novo? A família não iria aceitar. Ela já sabia disso. Eles não iriam perdoar pela segunda vez. Ela não queria passar por esse constrangimento. Então, na cabeça dela, era muito melhor se ele morresse e ela ficasse como viúva sofrida do que como a mulher largada porque traiu o marido de novo. Ela não ia passar esse vexame de novo. Tudo na cabeça dela, gente. Então, assim, ali ela já estava querendo arquitetar alguma coisa para poder dar fim mesmo na vida do Antônio. Ela tinha também um outro amante, que era o Salvador, ou apenas Salva, né? Todo mundo conhecia ele como Salva. Ele era auxiliar de enfermagem e ele trabalhava no hospital que a Marie também dava plantões. A mulher dele também trabalhava e eles tinham uma filha. O Salvador, ele era alucinado com a Marie. Até porque na época ele tinha 47 anos e ela tinha 25. A Marie sempre foi muito bonita, muito vistosa, uma mulher, né, que chamava atenção, realmente assim, os olhares se voltavam para ela quando ela estava num ambiente, muito simpática, sedutora. Então foi fácil, né? Foi fácil para poder assim conquistar o Salvo. E ele também tinha uma função na vida dela, que era essa função de capacho. Ele fazia absolutamente tudo para ela. Gente, ele fazia mercado e deixava na porta dela. Se o piso dela estragava, ele ia lá e ele consertava. Se ela precisava de alguma coisa no carro, ele consertava. Ele trocava, ele fazia tudo para ela, tudo. Então, na cabeça dela, ele era o amante perfeito para ser o capacho. Então, ela resolveu começar a tentar fazer a cabeça dele para ele poder tirar a vida do Antônio. Por quê? Ela começou com uma história assim, olha, eu te amo muito. Ele não sabia, tá, gente, de nenhum dos outros amantes. Eu te amo muito, você faz muito bem pra mim, a gente é louco um com o outro. Ela passava essa vibe de que ela era tão apaixonada por ele quanto ele era por ela. E aí, a desculpa foi, pra gente ficar junto, pro nosso amor dar certo, o Antônio não pode existir. Aí o Salva questionava, mas por que você não pede o divórcio? Por que você não termina? E aí ela falava, eu já pedi, mas o Antônio não aceita. Ele não aceita o divórcio. Então ela sempre contava a história que convinha para poder convencer a pessoa a fazer aquilo que ela queria. E assim ela foi tentando fazer a cabeça do Salva. Ele ficou com aquilo na cabeça, né, o Salva, se ele, bom, faço ou não faço, porque ele gostava muito dela. Ele amava a Marie e ela estava usando, né, daquilo, mas ele não sabia. Ele achava que também ela amava ele loucamente. Ele não estava preocupado com a família dele,
com a esposa, com a filha dele, não. Ele estava preocupado se ele matava ou não o marido da outra para poder viver aquela história de amor maravilhosa que ela contava para ele. E todas as vezes que ele pensava em fraquejar, em desistir, né, digamos, em fazer o certo, que é não se envolver nisso, ele ia lá e bagunçava a cabeça dele. Ela sabia, né, como mexer com a mente dele. Então ela... Bom, gente, assim, popularmente falando, ela dava um chá bem dado e o cara ficava de novo igual um cachorro atrás dela. Teve uma vez, inclusive, que o marido dela viajou porque o Antônio tinha disso. Ele não gostava muito de Valência, ele gostava de passar os finais de semana em Novelda, na cidade deles, né, na cidade natal. Então, todo final de semana ele ia para Novelda, ou a maioria dos finais de semana. E é ali que ela se soltava mesmo. Quando ele saía de casa é que ela fazia a festa. Então, em uma dessas vezes, ela acabou levando Salva para casa dela. E ali, gente, ela falou tanta mentira para esse homem. Ela falou assim que ela... Bom, primeiro ela fez um jantar todo especial, com vinho, com tudo. Os dois transaram, foi aquela coisa bem mágica na cabeça dele. E aí depois ela veio com a história, né? De que tipo assim, eu quero viver esse amor, eu te amo demais. Eu não quero ficar vivendo isso escondido. E a única forma da gente viver isso sem ser, né, às escuras, é o Antônio não existindo mais. Então, assim, ela ia, sabe, manipulando a cabeça do Salva. E foi, até que foi. Bom, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E furou mesmo. Vaga 28 às 7h30 da manhã. A Marie passou todas as coordenadas dos horários e das atividades do marido dela. O plano era matar o Antônio quando ele fosse então entrar no carro para ir para o trabalho, simulando um assalto. Simples assim. Ela deu uma cópia da chave do estacionamento, né, da garagem, para o Salva, para que ele pudesse entrar, aguardar o marido atrás de um carro que ficava ali em uma das vagas do lado e nunca saía de lá. Então o Salva iria se esconder, iria dar fim à vida do Antônio, e depois que ele fizesse tudo, como que ela iria descobrir que ele terminou e que deu tudo certo? Ele iria mudar o status do WhatsApp dele. Então, com isso, ela saberia, né, que estava, como quem diz assim, o serviço estava feito. E a partir dali, a morte do Antônio estava encomendada. Na manhã do dia 16 de agosto de 2017, o Salva acordou cedo, pegou a moto dele e foi até a garagem onde o carro do Antônio estava estacionado. Lá ele entrou com a cópia da chave que a Marie deu para ele e ficou aguardando o Antônio para poder então, né, fazer o que tinha sido combinado. Quando o Antônio apareceu, o plano foi executado, tudo parecia correr bem, ele trocou de roupa, né, o Salva, depois que ele fez o serviço, jogou tudo isso fora, a faca que ele usou, né, porque foram várias facadas, ele jogou ela dentro de um poço, num sítio que ele tinha ali perto. Depois disso, ele mudou o status do WhatsApp para Marie saber que tudo tinha corrido bem. E conforme combinado, eles foram se encontrar então na casa do irmão da Marie. Chegando lá, o Salva imaginou que a Marie fosse abrir a porta, super feliz, morrendo de rir, que fosse pular nele, abraçar nele, que eles iriam se beijar loucamente, mas não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário. Logo que ele chegou, ela já estava bem arredia. Ele foi entrando assim e ela já começou a chorar copiosamente, muito triste. E ele ficou meio que com aquela cara de palhaço, sabe? Bom, depois disso, ela falou que achava melhor eles se afastarem por um tempo, né, para não gerar nenhuma suspeita. Ele também concordou. Inclusive, ele já tinha até levado um telefone pré-pago que ele deu para ela e falou, olha, a gente não corre risco nenhum, mas por via das dúvidas, se você precisar falar comigo, usa esse telefone. E aí deu o telefone para ela, tudo certo, tudo certo. E aí na cabeça deles o plano era perfeito, porque a Marie tinha um álibi que era o fato dela, né, tá trabalhando a noite inteira. Era isso que ela iria contar, que ela ficou a noite inteira num plantão. E o Salva, ele até então não tinha como ser conectado ao Antônio. Então, sim, aparentava muito seu plano perfeito. Bom, ficou tudo acordado, tal. O Salva mal saiu do apartamento, a Marie já começou a trocar mensagem com um outro amante dela. Tipo assim, gente, o marido tinha acabado de morrer, o amante que ela convenceu, né, a matar tinha acabado de sair do apartamento e ela já estava trocando mensagem com outro amante.
Socorro. A investigação começou. Foi descoberto que o agressor usou uma faca grande, dessas compradas, sabe, em loja de ferragens. Então, poderia ser qualquer pessoa. Era uma faca bem comum. E que ele atacou pelas costas, então o Antônio ele não teve nem tempo de se defender. Em depoimento, a Marie falou que eles perguntaram para ela, essas perguntas tradicionais, se tinha alguma desavença na vida do Antônio, se ele tinha alguma briga, alguma rixa com alguém. E aí ela mencionou que eles tinham feito uma reforma recentemente no apartamento e que o Antônio e o pedreiro, eles se desentenderam em algum momento porque o Antônio não tinha gostado do serviço e que o pedreiro ficou também muito puto, então que eles discutiram. Então ela ali sugestionou que pudesse ser o pedreiro. Ela também sugestionou que talvez pudesse ser o marido de uma amiga do trabalho do Antônio, porque ela falou assim que achava que o marido estava traindo ela, que o Antônio estava traindo ela com uma colega de trabalho dele e que talvez o marido dessa mulher, que também era casada, tivesse descoberto e aí, foi ali tirar a satisfação com o Antônio e deu no que deu. Então ela sempre deixou ali no ar uma coisa ou outra, a polícia perguntou se ela tinha um álibi, ela contou aquilo que ela já tinha combinado com Salva, que ela estava em plantão a noite inteira, então, querendo ou não, ela estava sussa ali naquele depoimento. Inclusive, o tempo todo durante o depoimento, a Marie estava super calma, super tranquila. Ela até ficava assim mexendo no celular. Ela não estava, sabe, como aquela viúva desesperada, descontrolada, querendo encontrar quem matou o marido, quem era o culpado. Não, ela estava bem de boa mesmo. Não estava muito preocupada, não. Os investigadores, eles checaram, com essa colega de trabalho do Antônio, sobre esse rumor aí da traição e tudo mais, mas foi comprovado que não havia absolutamente nada entre eles. A polícia também entrou em contato com o pedreiro, mas ele tinha um forte álibi porque ele estava viajando para a República Dominicana, então ele nem no país estava, então ele também estava fora de cogitação. No dia 18 de agosto de 2017, foi então o velório do Antônio. Tava bem cheio, muita gente mesmo, o Antônio era bem adorado, tinham vários amigos, várias pessoas da cidade que conheciam ele desde pequeno, então era aquele velório lotado. A Marie, fez a clássica viúva, chorando muito, desesperada, descontrolada, debruçava sobre o caixão. Ela fez toda essa cena, ela leu o discurso, com todo o direito que uma viúva tem, ela estava lá se posando. Mas, quando ninguém estava vendo, ela ficava morrendo de rir com a amiga, assim, no cantinho, mostrando o telefone, sei lá. E as duas ficavam rindo, e aí quando ela percebia que alguém estava, assim, meio de olho nela, ela já aprumava de novo, já voltava ali a fazer a viúva sofrida. Só que a polícia estava nesse velório, porque a polícia já estava meio desconfiando dela, porque ela não estava aparentando, Eu sei que cada um tem a sua dor, eu sempre falo isso aqui, mas ela estava assim quase que soltando fogos de artifício pela morte do marido. E no velório a polícia pôde, ver com os próprios olhos de que ela realmente não estava tão triste assim, inclusive estava até rindo. E a polícia também descobriu naquele dia que a Marie tinha mentido no depoimento dela. Ela falou que estava de plantão, mas que na verdade ela não estava. Então a polícia foi até a casa dela. Chegando lá, a polícia foi conversar então com a Marie, para poder entender o que realmente tinha acontecido. E aí ela contou que realmente era verdade, que ela não estava de plantão, que ela tinha mentido, mas porque ela estava na casa, de um dos amantes dela. Eu não sei se esse é o número 1, 2, 3, 4, eram muitos, gente, mas enfim, ela estava com um dos amantes, passou a noite com ele, então ela tinha ele como álibi, mas que ela não queria, sabe, que a família dela ficasse sabendo de nada disso, que ela já estava com uma outra pessoa. Na verdade, ela já estava com esse cara há 1 ano e meio, então, mesmo depois da morte do marido, mesmo ela com Salva, ela também continuou com ele. Eles já até estavam olhando assim apartamento para morar juntos. E ela não queria que a família dela soubesse, que a família do Antônio soubesse, porque como teve toda aquela questão antes do casamento, da traição, e a família dele não gostava dela de jeito nenhum, foi contra o casamento, inclusive, ela não queria que aquilo se espalhasse. Então ela contou isso para a polícia,
né, do motivo dela ter mentido, porque ela não queria expor tudo aquilo de novo, ficar vulnerável e as pessoas julgarem ela, enfim, toda essa questão. O amante foi procurado, né, pela polícia para poder confirmar esse álibi dela. Ele confirmou, ele realmente falou que tinha passado a noite com ela e, na verdade, ele nem sabia que ela era casada. Então ele foi totalmente desclassificado como suspeito, porque como ele não tinha nem a informação de que ela tinha um marido, não tinha como ser ele. Após 4 meses, tem lugar que fala 3 dias, tem lugar que fala 7 dias. Mas fato é que pouquíssimo tempo após a morte do Antônio, a Marie foi até a casa dos pais dele e ali ela já começou a brigar querendo a parte dela no apartamento que eles tinham comprado juntos. Só que aquele apartamento era o seguinte, 80% quem tinha dado do valor do apartamento era o Antônio e a parte dela era apenas 20%. Mas ela estava cobrando ali 30 mil euros pela parte dela e que ela já queria receber, porque a investigação está demorando demais, então assim, cadê minha parte? A família ficou em choque, achou aquilo um absurdo, falou, minha filha, como assim? Tipo assim, tá louca? Só que na Espanha tem uma lei que é lei que protege o inquilino, que é o seguinte, se você é colocado como inquilino de algum lugar e a pessoa, o dono daquele local morre, né? Você não tem que sair. Você pode ficar morando ali forever, sempre alegando que você é inquilino. E a Marie, ela tinha sido colocada como inquilina naquele apartamento. Então ela nem precisava sair, ela nem precisava estar criando aquela confusão toda, era só ela continuar morando ali de boa, mas não. Ela foi lá espizinhar a família do Antônio, querendo a parte dela. Ela também foi na empresa dele para poder tentar, né, reaver o dinheiro que ela achava que era direito do Antônio ganhar, e ela como viúva ficaria com dinheiro, porque ele morreu indo para o trabalho. Então, como quem diz assim, ele foi pegar o carro para ir trabalhar, então ele estava no exercício, né, do trabalho dele, então ela queria receber uma indenização, então ela também estava brigando aí com a empresa dele atrás desse dinheiro. 7 dias depois do assassinato, o telefone de Marie foi grampeado. 17 dias após a morte do marido, ela foi pega em uma ligação com um dos amantes e eles falavam até sobre filho. 26 dias após, ela foi pega também, né, nesse telefone, em uma conversa dela com a melhor amiga dela, a Rócio, e essa conversa era sobre homens, assuntos sexuais, essas coisas assim. 30 dias depois, foi pega uma conversa dela com um outro amante, era um outro homem, uma outra voz, outra pessoa. Os dois estavam morrendo de rir e eles também falaram sobre filho. 37 dias após, então, foi pega uma conversa dela, onde ela conversava com um outro amante. Ali ela confessava que ela era casada, né? E que o marido dela tinha sido morto. Inclusive, eles planejavam comprar até um apartamento juntos. A essa altura, a polícia já tinha certeza de que a Marie era culpada. Eles só precisavam encontrar quem tinha feito, né, o trabalho sujo. No dia 8 de novembro de 2017, quase 3 meses após a morte do Antônio, a Marie já estava morando com outro homem, com um dos amantes. Enfim, nisso, a polícia, que já tinha o telefone grampeado, ela pegou uma conversa da Marie com o Salva e nessa ligação o Salva estava muito chateado. Ele estava desapontado com a Marie porque ele tinha descoberto, só agora que ele foi descobrir, que a Marie estava indo viajar para a Itália com um homem. E aí ele queria saber que homem era aquele. A Marie ficou muito desconcertada na ligação, ficou tentando falar com o Salva que não era bem aquilo, mas que também ele era casado e ele não se divorciava da esposa. Jogou tudo nas costas dele, fez esse jogo, né, de manipulação, de inverter, e aí falou assim, mas você tá falando de mim, mas você também é casado, você continua vivendo a sua vida, você tá fazendo, né, tudo que você quer, e eu vou ficar aqui quanto tempo te esperando? Então, bom, gente, resumindo, no final dessa conversa, o Salva já estava quase que aconselhando ela a ir para a Itália mesmo, ele era muito, muito trouxa. Bom, ela então pediu que eles marcassem um encontro para ela poder explicar para ele melhor tudo isso, e eles foram se encontrar, né, numa lanchonete, num barzinho qualquer, e nisso a polícia foi atrás e ali também já bateu um monte de foto dos dois juntos. Um tempo depois, o irmão do Antônio, né, ex-cunhado da Marie, reuniu toda a família ali,
ligou para ela também, chamou, e ele deu a notícia de que os investigadores estavam muito perto de descobrir quem tinha sido a pessoa que tinha, né, matado o Antônio. Eles estavam animados e falando assim de um jeito: nossa, graças a Deus vão descobrir quem fez isso com o Antônio, ele merece justiça, e toda essa questão. Ficaram ali dialogando sobre isso. Mas logo que a Marie saiu de lá, ela já ligou para o Salva e contou tudo que o irmão do Antônio tinha dito. Ela estava apavorada, falando com o Salva, que estava com muito medo da polícia chegar até eles. O Salva falou assim para ela ficar despreocupada, para ela relaxar, porque o plano deles era muito bom, que não tinha como dar errado, que a polícia provavelmente tinha encontrado um suspeito, mas que era a pessoa errada, porém que se essa pessoa tivesse antecedentes, eles acabariam prendendo. O que eles não sabiam é que toda essa conversa estava sendo, né, já escutada pela polícia, porque o telefone estava grampeado. Nessa altura do campeonato, o telefone do Salva também estava grampeado. Bom, eles marcaram então um encontro em uma lanchonete, cafeteria, para poder acordar o que eles falariam caso a polícia os procurasse. Como a polícia escutou que esse encontro estava sendo marcado, a polícia foi até a lanchonete, colocou uma escuta e conseguiu ouvir toda a conversa, que eles falavam exatamente isso. Eles estavam ali combinando o que dizer caso eles fossem chamados na delegacia para interrogatório, para um novo dado surgisse, e aí a polícia pôde ouvir tudo que eles estavam combinando. A essa altura, a polícia já tinha dados mais do que suficientes para poder prender tanto a Marie como o Salva. Então, na manhã do dia seguinte, os dois foram presos. Durante o interrogatório, a Marie contou que o Salva era um homem extremamente perigoso, que ele era apaixonado com ela desde que ela entrou no hospital, que ele enchia o saco dela, mas que na verdade ela morria de nojo dele, que ela assim tinha repulsa dele, que ela não suportava ele e que ele que fez tudo sozinho porque ele era alucinado com ela, então ele queria ela só pra ele, enfim, culpa toda dele. No depoimento dele, o Salva contou que ela não tinha culpa de nada, que ele tinha feito tudo sozinho, que ele matou mesmo porque o Antônio era um cara que batia na Marie, extremamente abusivo, que ele humilhava ela, então que ele não ia permitir que aquilo continuasse acontecendo, então que ele fez tudo sozinho. Mas a polícia, né, tinha as ligações grampeadas, então sabia que não era bem assim que tinha acontecido, inclusive falou com ele: olha, não é verdade. O Antônio nunca encostou a mão nela, ele nunca humilhou ela, nada disso aconteceu. E o Salva, mais uma vez, ficou com o rostinho, né, o emoji de palhaço ali. Enfim, fazer o quê? Os dois, então, foram presos, né, para poder aguardar o julgamento. E no início, eles começaram, né, nos primeiros meses ali, eles trocavam muitas cartas de amor e se diziam apaixonados e que iam seguir juntos essa jornada, enfim, tudo isso. Mas pouquíssimo tempo depois, a Marie já começou a se envolver, né, a ter relações com outros detentos. Por quê? A prisão que ela estava, gente, era uma prisão mista. Então, embora, né, a ala masculina ficasse de um lado e a feminina ficasse de outro, tinham muitas atividades entre os presos que eram feitas juntos, né? Eles misturavam ali homem e mulher. Então, ela não perdeu essa oportunidade e já começou a se relacionar com novas pessoas dentro da cadeia, novos detentos. O Salva acabou descobrindo isso. Como que ele descobriu? Porque a família dele, a mulher e a filha, em visita a ele, contaram para ele que ela estava se relacionando com outros homens dentro da cadeia. Então ele ficou muito nervoso. E aí ele falou que ele queria mudar o depoimento dele antes do julgamento. O julgamento aconteceu no ano de 2020 e no tribunal ele contou tudo. Ele contou que os dois, né, tinham planejado todo o crime juntos, mas que ela que tinha sido a mandante do crime, que foi ela quem organizou, quem planejou, quem roteirizou tudo. Ele foi lá e executou, mas a ideia era dela. E ele só fez isso porque ele achava que ela era extremamente maltratada pelo marido, que ela apanhava dele, que ela era humilhada por ele. Então, na cabeça dele, ele estava quase que assim, fazendo uma justiça por alguém. Ele não imaginava que era tudo mentira,
tudo criação da cabeça dela. Bom, o Salva pegou 17 anos de prisão, a Marie pegou 22 anos de prisão, ele estava com 47 anos na época e ela com 27. A pena dele acabou sendo, né, atenuada porque consideraram que ele cooperou com a justiça. Já a pena dela foi aumentada porque ela tinha parentesco com a vítima. Ambos tiveram que pagar uma indenização de 250 mil euros para a família do Antônio. Em 2022, a Marie, ainda em um sistema prisional misto, ela acabou engravidando de um dos detentos. Quando foi em 2023, o bebê nasceu e aí após esse nascimento, ela foi transferida para uma ala maternidade, né, ali dentro da cadeia, dentro da prisão. Bom, ela vai poder ficar com essa criança durante os 3 primeiros anos de vida da criança e depois disso, já passou, né, inclusive, mas depois disso a guarda do bebê passa a ser dos familiares dela. Bom, em relação ao Salva, depois que a mulher e a filha visitaram ele, né, na cadeia e contaram que a Marie estava tendo caso com outros detentos, enquanto ele estava lá morrendo de amores por ela ainda, depois disso a mulher dele pediu o divórcio e tanto ela como a filha nunca mais voltaram para visitar. O assassinato de Antônio Navarro chocou a Espanha porque desmontou completamente a imagem construída por Marie. Ela era vista como uma jovem enfermeira religiosa e uma esposa dedicada, mas a investigação revelou uma vida dupla, marcada por mentiras, relacionamentos simultâneos e manipulação emocional. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreve aqui no canal que me ajuda demais. Aqui tem 2 vídeos longos por semana e tem vídeo curto todos os dias para vocês. Deixa aqui nos comentários também o que vocês acharam dessa história, se vocês já conheciam. E é isso, pessoal. Muito obrigada a quem ficou até agora. A gente se vê então num próximo vídeo.